Boa tarde, eu me chamo Gabriele e dentro do projeto do Geniut, eu faço parte de um estudo que está relacionado mais ao framework metodológico, ou seja, na apresentação de hoje eu vou apresentar sobre um modelo de gestão para implantação de projetos de digitalização, em um contexto mais amplo e mais para o final da apresentação nós vamos fazer algum comparativo entre uma metodologia de projeto de digitalização, sendo que no estudo de caso do Geniut. Eu sou engenheira de produção, né, e atualmente eu faço doutorado na área de materiais e processos de fabricação, na engenharia mecânica da Unicamp, e basicamente eu atuo nas áreas de linha de pesquisa de gestão de projetos, processo de desenvolvimento de produto e uma estratégia e metodologia para a implantação de sistema de digitalização, tanto na área de manufatura, quanto para projetos da área de cidades inteligentes também. Então, basicamente, na apresentação de hoje, a gente vai ter uma contextualização geral para ter uma visão sobre o que são essas tecnologias de digitalização e algumas iniciativas no segmento de IT. Na sequência, a gente também vai verificar um modelo genérico que ele é aplicado ao processo de inovação e ao processo de implementação de projetos nessa área de digitalização. E, por fim, também nós vamos ter algumas considerações sobre o ponto de vista do andamento do Geniut, considerando, assim, um escopo de desenvolvimento sobre uma visão que engloba tanto o processo, tanto do projeto como da especificação do produto também, dentro de um framework metodológico. Então, basicamente, esse ambiente da realização de projetos de digitalização, ele tem um grande potencial tecnológico. E o potencial tecnológico que está estruturado dentro desse contexto, a gente pode dividir ele para ter um melhor entendimento em três principais conceitos. Primeiro, que é um grupo de conceitos relacionados a ambientes inteligentes, e nesse grupo de conceito, a gente tem os conceitos de sistema cyberfísico, que é a interação entre o mundo físico e o virtual, algumas aplicações de RFID, para rastreabilidade, por exemplo, e também várias aplicações de IoT. Na sequência, a gente tem um outro subgrupo, que seria um subgrupo de simulação e modelagem, onde a gente agrupa tecnologias relacionadas a ferramentas de modelagem e simulação, ou seja, os softwares que a gente usa para apoio à tomada de decisão e otimização de algumas variáveis. E, por fim, a gente tem um outro subgrupo, que é o de digitalização, que vai envolver, geralmente, as tecnologias de computação na nuvem e de Big Data. Esses três subgrupos de tecnologia, tanto de ambiente inteligente, simulação e modelagem e de digitalização e virtualização, podem ser combinados de formas diferentes a diversos tipos de projetos, né, que envolvam o aspecto central de um sistema de monitoramento e armazenamento de dados, uma simulação de cenários e tomada de decisão colaborativa. No contexto nacional, nós temos alguns esforços prioritários nessa área de digitalização e projetos que envolvam esses conceitos, mas principalmente em duas frentes, que seria a frente de manufatura avançada e também a outra frente de cidades inteligentes. À medida que essas tecnologias elas avançam, a gente também vai ter uma transformação do modelo de negócio do setor elétrico. Por exemplo, a gente vai verificar algumas aplicações de Big Data para ter uma tomada de decisão mais colaborativa, algumas aplicações de redes inteligentes, até também alguns conceitos e aplicações relacionadas ao conceito de tarifa dinâmica. Além desse potencial tecnológico, é também necessário a gente ter uma visão da realidade das iniciativas governamentais e empresariais dentro do contexto brasileiro. E, nesse sentido, a gente tem várias iniciativas, né, estratégias para a transformação digital que vêm sendo discutidas aí desde o ano de 2016, 2017, que foi após um manifesto global, né, sobre o conceito de indústria 4.0. A partir desse manifesto global, aí nós tivemos algumas iniciativas dentro do contexto nacional, mas de uma forma mais direcionada e estruturada. Nós temos o desenvolvimento do Plano Nacional da Internet das Coisas,
que é o IoT-BR, que ele é articulado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, em conjunto com algumas iniciativas da área privada, alguns centros de pesquisa e alguns outros ministérios do governo também. Tudo isso é direcionado, né, para estruturar a construção de uma política pública para a IoT. E qual é o objetivo da estruturação dessa política pública para a IoT? O objetivo principal do país seria aumentar a competitividade da economia, né, fortalecer as cadeias produtivas nacionais, né, com a inserção da tecnologia, e também melhorar a qualidade de vida. Dentro desse parâmetro, desse contexto que a gente sabe, o conceito do potencial tecnológico, e também a gente sabe as iniciativas no ambiente nacional, a gente está desenvolvendo, né, a nossa iniciativa aqui, que seria do projeto para implantação do IoT, né, considerando tanto aspectos de gestão quanto aspectos operacionais. E esse projeto, de uma forma mais específica, né, ele está relacionado a uma aplicação que está sendo acompanhada e documentada, ou seja, a gente está fazendo o empacotamento de todos os processos de execução do projeto, né, para, de certa forma, tornar ele um modelo de referência e com uma estrutura replicável para futuras iniciativas que tenham algumas similaridades. Considerando agora a estrutura geral de execução do projeto, a gente tem, principalmente aqui, um processo de implementação que ele está organizado, basicamente, em uma estrutura de 6 etapas, onde a gente começa o desenvolvimento do projeto com uma visão estratégica. Na sequência, a gente vai passar por uma etapa que ela é de desenvolvimento de teste da aplicação técnica, que é feito por meio da execução do projeto piloto, que é a atual fase que a gente se encontra tanto na versão 1 quanto na versão 2 do Geniuty, até chegar a um nível, que é o último nível, que seria um nível de alinhamento e integração com a cadeia de valor. Ou seja, como é que as informações que são obtidas nesse projeto, elas ajudam, né, no plano de gestão e eficiência energética da faculdade como um todo. Na sequência, a gente entrando num detalhamento de cada uma dessas etapas, a gente começa através do mapeamento estratégico. Para a gente fazer um mapeamento estratégico, é necessário que a gente também tenha o conhecimento, né, de quais são uma mitigação, de quais são as barreiras e os desafios que vão ser encontrados ao longo do desenvolvimento do projeto. E para isso, aqui, até o momento, nós fizemos um mapeamento de forma geral, nesse ambiente de digitalização, de 10 barreiras e desafios, começando, por exemplo, com a barreira de investimento, ou seja, essa questão do investimento em projetos tanto de cidades inteligentes, iniciativas de smart energy, dependem de investimentos em montantes expressivos e precisam também de uma maior coordenação entre os setores públicos e privados. Na sequência, a gente também tem uma barreira que está relacionada ao perfil de competência dos profissionais, ou seja, projetos nesse segmento, eles vão exigir uma formação de recursos humanos mais qualificados e, ou seja, uma capacitação da força de trabalho, né, que tenha habilidade e seja adaptada a esse novo ambiente de economia digital. Na sequência, também a gente tem a questão da aceitação, ou seja, a dificuldade da aceitação tecnológica e do conhecimento que vem associado a ela, para a gente tornar isso eficiente e implementável na nossa rotina. A questão da padronização está relacionada principalmente ao fator de interoperabilidade, ou seja, será que a gente está estruturando uma plataforma que é composta por dispositivos que possam ser adaptáveis a outro tipo de comunicação, a outros tipos de sensores, até que ponto a plataforma vai funcionar independente do modelo ou fabricante de um componente. Então, essa é o principal entrave, né, em relação à questão da padronização. O aspecto da segurança, ele está bem relacionado a não somente
não somente a questão, assim, da falta de legislação, mas como é que a gente estrutura o nosso sistema para, de certa forma, no final dele, ele estar operando com acessos que não sejam autorizados, eliminando esse tipo de acesso, como é que a gente pode minimizar os ataques aos sistemas e aos dados que foram coletados. Então, esse é o aspecto de segurança que tem que ser levado em consideração. A questão das redes de comunicação é um desafio bem importante a ser considerado no desenvolvimento do projeto, porque a gente tem necessidades distintas de conectividade, né, no que diz respeito à cobertura, ao consumo de energia, à largura de banda. Então, aspectos como esse também têm que ser considerados desde o início do projeto. A questão das mudanças organizacionais. Qual é a dificuldade que a gente tem de integrar a aplicação da tecnologia à rotina das atividades, tanto de quem está trabalhando naquele ambiente, quanto do usuário? Passando aí para a questão de legislação, está bem relacionada a gente ter iniciativa e marcos legais aplicadas à área de IoT, ou seja, a gente ainda está em um momento que o plano está em construção, a gente está definindo, né, quais são os possíveis marcos legais aí em relação à padronização, conectividade, privacidade e segurança de IoT. Então, enquanto não tem alguma legislação direcionadora, a gente tenta verificar quais são as boas práticas na área, né, e está se adaptando a esse cenário. Com relação ao tratamento de dados, também é necessário que dentro do projeto seja considerado o ciclo de vida dos dados, ou seja, a questão da coleta, quantidade de armazenamento, recuperação de dados e o que realmente eu posso fazer, descarte ou não. Então, nesse sentido, a gente tem uma dificuldade de padronização dos dados, né? Uma grande necessidade de capacidade de armazenamento, processamento e também de gerenciamento. E, por fim, a gente tem a barreira da tecnologia, que basicamente está relacionado a gente encontrar tecnologias, de certa forma, né, que atendem à necessidade da operação. Ainda é necessário fazer muitas customizações, e isso demanda muito tempo e, de certa forma, né, é um entrave para a realização de alguns projetos. Depois que a gente tem todo o conhecimento sobre as barreiras que são possíveis de encontrar aí na execução de um projeto de digitalização, ou seja, uma aplicação mais específica de IoT também, é importante que a gente, a partir dessa informação, a gente consiga chegar a uma avaliação do nível de maturidade do nosso projeto, ou seja, em que momento a gente estava no início do projeto, em que momento a gente está durante o andamento do projeto e realmente qual vai ser o perfil, né, o resultado final que a gente vai conseguir adquirir. Aqui a gente tem uma estrutura de 4 níveis de maturidade, que vai desde o iniciante até um avançado, e ele também é identificado, né, e para o seu cálculo é considerado 7 dimensões. Essa matriz de avaliação de maturidade, ela tem uma faixa de avaliação que está no intervalo de 4 valores, que cada uma faixa de valor está relacionada a um nível de maturidade do projeto. O que acontece? É feita uma relação entre as 7 dimensões de nível de maturidade e desenvolvimento com relação àquelas 10 barreiras que eu comentei anteriormente. E, a partir do cruzamento dessas informações e uma avaliação da equipe do projeto, a gente consegue fazer, no final do projeto, uma avaliação de qual vai ser realmente o nível de maturidade que a gente chegou em uma aplicação de digitalização. Nesse caso, a gente vai tentar fazer o diagnóstico, vai estruturar esse diagnóstico no resultado final do projeto. Falando um pouco sobre quais dimensões compõem esse nível de maturidade, a gente começa com a dimensão relacionada a modelos de negócio. O que seria uma dimensão de modelo de negócio dentro de um projeto de digitalização? É fato que a transformação e a inserção de cada vez mais das tecnologias de digitalização, elas vão nos
proporcionar um diferente tipo de insumo econômico, que nesse cenário são os dados. E isso vai refletir, né, numa nova forma de pensar nas atuais estruturas dos modelos de negócio do setor de energia, por exemplo, e fazendo um paralelo, por exemplo, com a estruturação da geração distribuída, com o uso de algumas tecnologias de medidores inteligentes e de Big Data, a gente também cria um novo perfil de consumidor. Então, por que é interessante e é importante pensar no modelo de negócio? Porque, assim, esse novo perfil de consumidor e essa nova forma de disponibilidade de informação para o consumidor, a gente vai poder fazer um novo modelamento da nossa oferta de produtos e serviços. E isso vai influenciar na forma como a empresa vai se posicionar no mercado. Então, por isso que é importante a gente fazer um paralelo sobre qual tipo de modelo de negócio o nosso projeto está inserido. A questão da oferta de produtos e serviços está relacionado à disponibilidade dos produtos em canais de venda de plataformas digitais. Na sequência, a gente tem um aspecto da integração com a cadeia de valor, que garante o acesso de todos os atores do sistema para trocar informações em tempo real, ou seja, no nosso caso, entre todos os departamentos da universidade, a gente poder ter a disponibilidade dessa troca de informação e acesso também. A questão do núcleo de análise de dados, ele refere-se a como a informação ela é tirada do grande montante de dados que foi coletado. Por exemplo, como é feito, se a manipulação ela é automatizada, se tem algum algoritmo de autoaprendizagem, se a gente faz uma análise do impacto da informação e como isso ajuda no apoio à decisão. Também a gente tem a dimensão da arquitetura de TI, né, que seria a infraestrutura de TI como um repositório de dados e troca segura. A questão da legislação, né, que tem que considerar se existe uma legislação para segurança e conectividade dos dados. E, por fim, a gente tem um aspecto de cultura digital, ou seja, tem o engajamento e tem a colaboração entre todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então, a ideia principal da gente ter um direcionador para mapeamento estratégico é conhecer as barreiras de forma clara. Além de conhecer as barreiras, a gente conseguir fazer uma análise diagnóstica de como é que está o nosso nível de maturidade em relação a essas tecnologias de digitalização. Então, até que momento a gente vai conseguir entregar um resultado e realmente qual é o valor que está sendo entregue por esse resultado. Na sequência, após essa etapa, né, do mapeamento estratégico, a gente tem a etapa de desenvolvimento de projeto piloto, onde no desenvolvimento do projeto piloto, o que acontece? A gente faz o mapeamento, né, de todos os fluxos da operação do sistema. No caso do GNT, eu vou mostrar um fluxo geral do mapeamento das operações do sistema, e aí, depois de fazer esse mapeamento, a gente vai definir a estrutura da arquitetura operacional, segundo esse nível aqui de orientação. Basicamente, a arquitetura operacional, ela pode ser estruturada desde o nível de conexão inteligente, que seria a rede de sensoriamento, até um nível de configuração, que é a tomada de decisão automática com base nos dados que foram coletados. E no projeto do GENIT, a ideia é que a gente vai chegar até o nível cognitivo, ou seja, a gente vai gerar uma quantidade de dados e alguns indicadores, né, que vão mostrar melhores configurações do ambiente em relação a esse consumo energético, né, com apoio e suporte de simulação computacional. Essas informações, elas vão ser fornecidas aos usuários que vão configurar o sistema de ar-condicionado, realizando nessa tomada de decisão colaborativa, tá? Então, tendo a visão do estratégico, passando o desenvolvimento do projeto piloto, a gente tem as etapas seguintes que compõem todo esse processo de implantação, que seriam 4 etapas restantes, que basicamente estão relacionadas à definição de capacidades necessárias, ou seja, se o nosso projeto ele é um pré-protótipo, ele é um projeto piloto, em alguns momentos, a gente não consegue
colocar ele em operação plenamente no primeiro teste. A gente vai identificar algumas dificuldades que a gente teve e vai tentar amenizar esses problemas. E aí volta para a testagem no projeto piloto. Caso essa operação da função ela já esteja estabilizada, a gente passa para a etapa de especialização em análise de dados, ou seja, qual é a real informação que a gente vai tirar do montante de dados coletados. E a partir do momento que a gente gera esses indicadores, né, a ideia é que, se houver mais iniciativas de projetos, não apenas dentro aqui do prédio da FEM, da instituição local, mas se tiver mais iniciativas para a universidade como um todo, a gente vai fazer a ampliação da digitalização dentro da instituição. E, por fim, a ideia é que, se a gente chegar em um nível de maturidade avançado, a gente possa estabelecer um relacionamento com a cadeia de valor também para a troca das informações. Aqui a gente tem uma visão sobre o fluxo como um todo, desde o mapeamento estratégico até a parte de implantação na instituição, e agora eu vou passar algumas informações, né, sobre as práticas que a gente vem encontrando aí durante a experiência com o Genius. Considerando essa estrutura macro de metodologia e framework metodológico, né, para a execução do projeto, aqui a gente tem um dado que o avanço da digitalização, ela está sendo feito em vários setores. É evidenciado, né, que a eficiência energética é um dos setores prioritários dentro de todas essas iniciativas, né, e a utilização do IoT, ele é feito para melhor gerenciar o uso da energia, tá? Então, considerando a plataforma do Genit, a gente identificou alguns aspectos centrais da digitalização, né, que seria a nossa tecnologia escolhida, que no caso foi o IoT. Isso não isenta de ela estar conversando com outras tecnologias, não ser necessário o uso de outras tecnologias, mas a tecnologia central é a aplicação do IoT. O principal desafio e barreira, dentre aqueles 10 que eu mostrei, seria a parte relacionada à mudança de hábitos, ou seja, a parte comportamental, que, de certa forma, é bem complicado fazer um modelamento do comportamento do usuário em um ambiente ainda desconhecido, a primeira vez que é feito um projeto desse tipo dentro da instituição. E aí, a estratégia que a gente está utilizando, né, para a execução desse projeto em implantação seria através da definição do grau de maturidade do projeto, onde a gente vai fazer um diagnóstico no início e no final do projeto para verificar qual foi o nosso avanço em relação ao conceito geral de digitalização. Tá? E alguns pontos de influências que foram identificados também, né, seriam as iniciativas de políticas energéticas, né, que estejam alinhadas ao conceito e também estejam incentivando projetos nesse segmento para a implantação cada vez mais de tecnologias de digitalização. Outro ponto de influência seria inovações no monitoramento e aplicação das tecnologias e também o mapeamento dos hábitos de consumo, para a gente tentar traçar o perfil do consumidor dentro da nossa instituição. Na sequência, a gente tem uma visão sobre a nossa principal função, que seria a parte de medição e monitoramento, né? E essa plataforma de monitoramento, ela não integra apenas a aplicação do IoT, a gente está dentro desse contexto do laboratório vivo do campus sustentável, né? E também tem uma relação com os projetos de retrofit dos aparelhos de ar-condicionado e também uma relação direta com a questão da etiquetagem dos edifícios. Então, a ideia é que, a partir de toda essa experiência, a gente consiga fazer um empacotamento de informações, né? Tanto relacionado à execução do projeto, ao desenvolvimento do processo e à especificação do produto, que seria a placa em si. A gente aqui seria uma visão sobre o sistema piloto da versão 1 dentro da FEM, que também foi comentado pelo Jorge, mais ou menos a configuração da sala, como é que a gente está fazendo a visualização de dados na placa, é possível fazer essa visualização em uma plataforma online também.
A gente tem aqui um comparativo, né, que também foi um pouco comentado pelo Eduardo, entre a versão 1 e a versão 2 do projeto, né? Então, basicamente, a gente tem essa função, né, de coleta de dados e monitoramento das condições ambientais, por exemplo, temperatura da sala, quantidade de pessoas que ocupam o lugar, a umidade, e essas informações vão ser tratadas por uma camada de suporte computacional, e esses dados vão gerar indicadores de conforto térmico e vai ser compartilhado com o usuário, para assim poder incentivar as ações de educação energética. Fazendo um comparativo entre as versões e as etapas do fluxo de implantação, a gente tem aqui uma estrutura que está comparando em que momento a gente está da versão 1 e da versão 2. A versão 1, como ela foi iniciada antes, e ela é uma versão que teve um maior período de teste, e também agora ela já está em operação mais ou menos, acho que uns 2 anos, 2 a 3 anos mais ou menos, a gente já está na parte da especialização em análise de dados, ou seja, a gente está na estruturação do Analytics, para poder fazer o dashboard e realmente verificar que tipo de informação a gente vai gerar. Mas não é somente o tipo de informação que a gente vai gerar, é a informação que a gente vai gerar e que também vai ser perceptível pelo usuário, para poder fazer essa troca e essa tomada de decisão colaborativa. A versão 2, a gente está na parte de execução do projeto piloto, né? Ela é uma versão, ela não é fixa dentro da sala, né? Ela tem a possibilidade de ser, mas ela também pode ser, tem a possibilidade de ser aplicada de forma móvel, a gente fazer a medição em um ambiente e depois tirar esse módulo e aplicar em outro ambiente, e a gente está na fase de testes da primeira versão, das primeiras placas da versão 2 para fazer o comparativo entre os dois projetos. Aqui a gente tem um diagnóstico do mapeamento estratégico, a visão do mapeamento estratégico. Então, a ideia aqui do projeto como um todo, a gente tem um detalhamento dele até um âmbito, como o nosso projeto ele tem uma aplicação apenas dentro de um prédio da FEM, ele é muito local ainda. Então, por isso que a gente chega a 50% do nível de maturidade com relação a uma avaliação geral ali de projetos de digitalização. Se eu falo que eu vou aplicar um projeto e eu vou chegar a 100% de maturidade, nessa escala a gente está no 50%, porque ainda as nossas soluções, elas são pontuais, né, e referentes ao ambiente interno da instituição, aqui no caso do prédio da FEM. E os principais conceitos que a gente usa dentro dessa aplicação aqui do prédio da FEM, né, seria esse aspecto do sistema cyberfísico, que é a interação entre os componentes no ambiente físico e também uma replicação do projeto e um tratamento de informações a nível virtual, a aplicação do IoT, que está relacionada à função central do projeto, e a gente também utiliza algumas ferramentas e modelos de simulação, a parte do Big Data, e com relação à digitalização, a computação em nuvem também. Aqui a gente tem, basicamente, quais são as atividades que compõem, né, esse fluxo dos projetos de gestão e eficiência energética, que vai desde a identificação de algumas normas até a fase de pré-diagnóstico, a definição de sensoriamento e também, a gente, no final, a ideia é que a gente tenha um projeto e um plano de manutenção para o sistema, para que ele fique operando após esse período de execução do projeto. A gente tem aqui também um comparativo entre o módulo da arquitetura operacional e a instalação física, que foi um pouco melhor detalhado pelo Jorge, e a forma de visualização dos dados que estão sendo coletados. A princípio, a forma de visualização seria de cada grandeza, mas essas informações elas vão alimentar, né, uma base de dados que vai gerar o nosso dashboard e os indicadores que ainda estão em construção. Por fim, a gente tem a gente está trabalhando na definição das capacidades necessárias, tanto de recursos físicos como de recursos humanos, né, capacitação, e nessa parte de especialização de análise de dados, que seria a questão do RCB dinâmico, como vai ser transformada essa informação do PMV e como isso vai ser transferido ali para o indicador que vai refletir para o usuário, análise de carga térmica do ambiente, e por fim, a ideia é que a gente chegue com uma proposta, né, que
a gente tenha um modelo de arquitetura que ele seja um modelo de referência, na verdade, para a execução de projetos neste segmento, para a gente contribuir para esse ecossistema, né, no caso do Brasil, né, de iniciativas de desenvolvimento de projeto de IoT. E, de certa forma, né, a gente contribua para minimizar esse grande impacto da questão da interoperabilidade, e também a gente trabalha no desafio da definição do ciclo de vida dos dados, que é um grande entrave, no geral, aí para projeto de IoT. Por fim, eu gostaria de agradecer a atenção de todos. As perguntas, a gente vai dar seguimento no final, ou então vamos responder por e-mail. Agora a gente fica com a Juliana. Obrigada, Juliana.